Boa tarde, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Estou por meio desse vídeo deixar uma bela mensagem para os nossos corações nessa tarde de sábado, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Passo a ler. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amado Deus, querido Pai, nesse momento, Senhor Deus, chego diante do seu trono de glória, por intermédio do seu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Senhor. Te agradecer, Deus, por essa oportunidade a qual o Senhor está nos concedendo de chegar a Ti em oração, Senhor. Que nesse momento, Pai, que não seja eu falando, mas seja através do seu Santo Espírito Santo, Senhor. E que quando as pessoas ouvirem esse vídeo, Senhor, ouvir e ver esse vídeo, que elas sejam impactadas pelo poder do seu Santo Espírito Santo, Senhor. Em nome do seu Filho Jesus, te agradeço por tudo. Amém. Amados, após Jesus ter escolhido os seus discípulos e dar algumas instruções, em dado momento ele para de dar essa advertência a eles. E com isso eu pergunto, será que estão sendo ouvinte e praticante da palavra ou simplesmente ouvinte? Pois Jesus comparou aquele que pratica a sua palavra ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. E deixamos bem claro que a casa aqui em questão é a nossa fé. Mas como ele edificou de qualquer jeito, o que você acha? Será que foi de qualquer jeito? Será? Claro que não. Vamos ver agora como essa edificação. Não basta dizer que tem fé em Jesus, amados. Não basta. Antes de edificar a sua casa na rocha, você deve cavar. Cavar muito. Cavar cansa, né? Exige muito trabalho. De fato, exige e existe muito trabalho. Imagine que cavar uma rocha é uma tarefa fácil. Será? Não, não é fácil. Existe muita persistência. Tem que ter muita persistência. E quem é a rocha? E quem é a rocha para colocar a nossa fé? A resposta está em Isaías 26:4, que diz: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ou seja, amados, antes de nós confiarmos em nós mesmos, vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Jesus. Vamos depositar fé em Jesus, porque Ele é e sempre será o nosso Deus. E Ele é sábio, muito sábio. E quando diz perpetuamente, é de todo o coração. Nós temos que confiar em Deus em todo o seu coração, de corpo e de alma. Quanto mais fundo você cavar na rocha, mais forte será o seu alicerce. Como? Oração. A oração sincera estremece o coração de Deus. A leitura da palavra é Deus falando conosco. E a partir do momento que nós oramos, a partir do momento que nós escutamos a voz de Deus, nos tornamos fortes. E o alicerce da nossa casa é fortalecida, porque Deus está com ela. Porque Deus está conosco. E o alicerce da nossa casa
é fortalecida através de Deus. Quanto mais buscamos a conhecer a Deus, amados, e aplicar os seus conselhos através da tua palavra, estaremos nos fortalecendo. A nossa fé está criando um alicerce forte, que nem o vento, nem as tempestades, nem as tribulações, nem os problemas pode nos abater. Mesmo que a gente fique balançando, a gente não cai, porque o alicerce está fortalecido. Imagine, amados, uma pessoa construir uma casa sem alicerce. Vem o vento, ela cai. Mas a partir do momento que nós criamos algo de bom, de fortalecedor da nossa fé, ela não cai. Ela está rígida, ela está forte. Por isso, vamos estudar a palavra de Deus, amado. Vamos orar intensamente, pois quando fazemos isso, criamos dentro de nós uma barreira para que não venhamos a ser derrotado ou derrubado. Porque Satanás, ele quer isso mesmo. Ele quer que nós ficamos dentro da igreja fraco espiritualmente. E quando vem qualquer outro problema, a gente cai. Vamos ter fé. Vamos ter fé igual a Abraão. Vamos exercer sabedoria igual Salomão. Vamos exercer fé, sabedoria igual Jó. Imagina aquela situação que Jó estava. Perdeu tudo. Tudo ele perdeu. E além disso, vem a esposa, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas ele não fez isso. Ele passou o que passou, mas ganhou tudo em dobro. O que isso significa? Significa que a fé dele estava fortalecida na rocha. Ele criou um alicerce. Vamos criar dentro de nós isso, um alicerce. Ler mais a palavra, meditar na palavra, ir à igreja, ouvir o que o pastor fala, o que a pessoa está pregando, não simplesmente ouvir, mas acatar. Acatar os conselhos que Deus nos dá. Que a partir do momento quando nós acatamos os conselhos que Deus nos dá, nós nos tornamos fortalecidos. A nossa casa criou um certo alicerce fortalecedor, né? Um concreto bem rígido, uma ferragem bem grossa, aonde nem o vento, nem a tempestade, nem as tribulações, nem o deserto, nada nos fará desistir e cair e parar no meio do caminho. O que significa fé na areia? Mas o que ouve e não pratica é semelhante a uma pessoa que edifica uma casa sobre a areia, ou seja, sem alicerce. E quando vem o vento forte, logo desaba. Em Lucas 6,49 diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, na qual bateu um ímpeto. O que é ímpeto, irmão Emerson? É força intensa ou violenta. E corrente. A corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. O que significa isso, irmão Emerson? Eu não estou entendendo. Eu quero uma explicação. O que esse texto de Lucas 6,49 quer dizer? Quer dizer, amados, que aquela pessoa construiu uma casa sem alicerce nenhum. E o ímpeto, que significa força intensa, ou seja, veio um vento impetuoso, veio um vento forte e acabou, e derrubou. Será que é assim que nós queremos, amados? Que vem um vento e derruba a nossa casa? Será, amados, que a gente quer viver numa situação assim, semelhante a esse texto? Claro que não, né? Com certeza não. E quando se constrói uma casa em um solo muito arenoso e ainda sem alicerce, o que se espera? É cair, não é verdade? Em Jeremias 17,9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Muitas das vezes, amados, seguimos o nosso próprio coração, nosso próprio pensamento, a nossa própria emoção e o nosso instinto. E o que vai acontecer? E a gente não escuta a voz de Deus. O que acontece? Cai.
simplesmente cai a casa. Amados, em Provérbios capítulo 3, versículo 5, versículo 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes na sua própria compreensão. Nota-o que todos os seus caminhos eu mesmo endireitarei. Aqui o Salomão está dizendo, a palavra de Deus diz, o próprio Deus diz: confie em mim. Não confie em você mesmo, porque nós somos falhos. Nosso coração é enganoso. Mas a partir do momento que nós confiamos em Deus, depositamos a nossa fé em Deus, depositamos a nossa vida em Deus, depositamos a nossa família em Deus, depositamos o nosso trabalho em Deus. Deus é a fonte de tudo, meu amado. Deus é a fonte de toda sabedoria. Deus é a nossa rocha perfeita. Deus é a nossa rocha inabalável. Deus é o nosso El Shaddai. Deus é o nosso consolo. Deus é a nossa paz. Deus é a nossa bandeira. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós não temos que ser simplesmente ouvinte, mas temos que ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. Que mesmo a gente ouvindo, praticando, às vezes temos problemas, mas nós não estamos propícios a cair, porque nossa fé está fortalecida em Deus. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos que ter a certeza disso. Imagine-se bem, meus amados. Atrás vem Faraó, do lado povo de Moisés, e do lado de Moisés, e na frente o rio, o mar vermelho. E Deus falou: toca o bastão, o cajado no mar. E se ele perguntasse: meu Deus, será que é Deus mesmo falando comigo? Ou será que é minha carne? Ou será que, sei lá, e pintasse dúvida? Mas não, ele tocou. Abriu-se o mar e ele passou. E atrás vem Faraó. É isso que eu quero dizer, meus amados. Nós temos que exercer a fé como Moisés exerceu. Amém? E o nosso próprio coração e pensamento, nossa própria emoção e instinto, nós não podemos viver assim. Nós temos que viver em Deus. Pensar e agir como Deus. Ter pensamentos de Deus. E agir o que Deus nos ensina através da tua palavra. Nós temos que dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Por isso, a própria palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Com isso, Paulo escreveu na sua carta a Romanos, capítulo 7, versículos 18 a 20, que diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, pecado. Todos nós somos pecadores, sim, mas a partir do momento que começamos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, criamos dentro de nós um alicerce forte. Criamos dentro de nós algo fortalecedor que vai nos impedir em cair no erro e deixar de lado o Espírito Santo e ouvir a nós mesmos. Pensa nisso. Ora, como está escrito em Salmos, capítulo 139, versículo 23, 25 e 24, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prove-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algo caminho mau, e guia-me. Ou seja, o que o salmista está dizendo? Deus, guia-me. Guia-me. Me ensina um caminho verdadeiro, aonde o Senhor quer que eu ande, para que eu não venha a olhar nem para a direita e nem para a esquerda, e que não venha a tupidiar, que não venha a parar, que não venha a cair. Muitos cristãos hoje estão fazendo isso, estão deixando-se cair, porque estão ouvindo a voz de si mesmo. A partir do momento que nós ouvimos a voz de nós mesmos, nós nos tornamos fracos e caímos,
Por isso, amados, vamos nos fortalecer, vamos orar, vamos buscar a presença do Espírito Santo para a nossa vida, para a nossa família. Porque nós somos escolhidos de Deus, nós somos atalaias de Deus nessa terra. Nós temos que proclamar a verdadeira palavra de Deus, a preciosa semente que Deus nos deu através da Bíblia. Através da Bíblia. Por isso nós temos que confiar, adquirir, tomar posse. Porque Deus, Ele quer sempre algo de melhor para nós. Mas para que isso aconteça, nós temos que ir à frente. Não basta Deus me ajuda, sim, e ficar parado. Não. Deus me ajuda, estou indo. Prepara o caminho. Se fosse assim, amados, Deus ele não enviava os espias. Deus enviava os espias para preparar a terra, para ver a terra, para atacar. E nós temos que preparar a nossa terra. Nosso alicerce depende de nós mesmos, através de oração, através de leitura da palavra, através de jejum e oração e palavra, e ouvir e ser praticante da palavra de Deus, pelo caminho eterno, e ver se há em mim algum caminho mau, e guie-me pelo caminho eterno. Ou seja, lá no Salmo 139, versículo 23 e versículo 24. Ou seja, o salmista está pedindo: Deus, me guia pelo caminho eterno. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, e Provérbios 3, 5 e 6, a qual eu li, fala em confiar em Deus e acreditar que Ele pode nos ajudar. Porque no momento que você confiar no Senhor e depositar totalmente a fé na rocha, você terá um alicerce fortalecedor. Com isso, sejamos ouvinte e praticante da palavra de Deus, e não somente ouvinte, porque muitos estão sendo somente ouvintes, muitos estão ficando mortos espiritualmente. Amados, vamos acordar, porque a seara de Deus é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos querem colocar a mão na obra, poucos querem ouvir a palavra de Deus, poucos, mas que nessa tarde possamos estar crendo e acreditando que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso baluarte, Deus é a nossa paz, Deus é a nossa bandeira. Creia nisso, amado. Vamos sair nessa inércia, nessa parada, e vamos caminhar. Vamos pregar a palavra de Deus. Muitas pessoas estão precisando de nós, e nós parados com as nossas noias, parados com as nossas esquisitices, mas que nós possamos ser igual a fé de Abraão, a fé, a sabedoria de Salomão, que nós possamos marchar nessa terra como verdadeiros atalaias de Deus, proclamando a verdadeira palavra, a preciosa semente. Meus amados, não pare. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Mas que nós nessa tarde possamos criar dentro de nós algo fortalecedor através do Espírito Santo de Deus. Que nossas orações sejam fortalecedoras, amados. Que nós possamos ouvir a voz de Deus através da Tua palavra, através do louvor, através das nossas orações. Quando vem Ele, Deus, e fala: filho meu, eis-me aqui. Confia em mim. Coloca a tua cabeça, a tua fé, teu coração em mim. Mesmo que você veja algo diferente, mesmo que você veja algo triste, mas creia que eu estou contigo. Eu nunca te desamparei e nunca irei te desamparar. Amados, Deus te ama, Deus nos ama. Creia nisso. Tenha uma boa tarde. Que Deus vos abençoe. Um ótimo final de semana. Fique na paz, fique na graça. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Amém e amém. A graça e a paz esteja sobre